E agora, fim do Ministério do Trabalho. Que desastre! Bom ou ruim? O que é que o futuro presidente do Brasil, que assumirá dia 1º de janeiro, está preparando para nós brasileiros e dizendo que vai pôr em fim o Ministério do Trabalho? E agora, nós, trabalhadores, perderemos nossos direitos? E agora, não haverá mais concurso público para esse setor? E agora, o que faremos sem o Ministério do Trabalho? A primeira coisa a se falar é as questões das redes sociais, que a gente tem visto muito aí, e é a primeira vez, eu tenho citado isso nos outros vídeos, que as pessoas estão interessadas em saber questões em relação à política, uma política mais profunda. Ninguém nunca se importou em saber quem era o ministro dos Transportes, ou o ministro da Educação, ou o ministro da Casa Civil. Ninguém nunca se preocupou qual é a função de cada um e por que eles estão ali, quem os indica. Mas hoje, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro do PSL, muitas pessoas estão interessadas, e principalmente a oposição. E aí começa a jogar questões nas redes e as pessoas começam a compartilhar e não procuram uma informação do que está acontecendo. Apenas trechos isolados dos seus discursos, e é jogado nas redes sociais e as pessoas começam a compartilhar e põe medo nas pessoas, principalmente as pessoas que têm pouco acesso à leitura, os chamados leigos, e principalmente nessa questão. Você sabe quantos ministérios existem? Existem no Brasil 29 pastas. 23 delas são ministérios, 2 secretarias e 4 órgãos que são considerados ministérios. Se eu te perguntasse agora nesse momento, qual o nome do ministro do Ministério do Trabalho, você saberia responder? Pouquíssimas pessoas saberiam responder. Há uma grande dificuldade de entendermos quem são os ministros. Porque, na verdade, ser ministro hoje não é por competência. É a velha política e troca de favores. O ministro do Trabalho se chama Caio Vieira de Mello. Ele é advogado, ele é ex-desembargador do TRF da 3ª região, e ele assumiu em julho desse ano, assumindo no lugar do interino Eliseu Padilha. Então é complicado. Nem o nome dos ministros nós sabemos. Ora, são 29 pastas. O que Bolsonaro está aprontando no momento, e em outro vídeo, até a pedido de um amigo, vou dizer aqui o nome dele, Daniel Florencio, abraço para você, amigo. Nós vamos trazer um vídeo falando sobre as indicações do Bolsonaro, o perfil de cada um e quais setores vão trabalhar, né? Estão falando em superministérios. E em outro vídeo nós vamos falar sobre essa questão. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele é de responsabilidade do governo federal. Ele foi criado em 1930 pelo então presidente Getúlio Vargas. Lá, de início, não se chamava Ministério do Trabalho e Emprego, mas se chamava Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Nós sabemos que até a década de 40 não existia a CLT, onde tem todos os direitos trabalhistas. As pessoas não tinham direitos trabalhistas e a CLT foi uma conquista. Só foi ser criada em 1943. O número do decreto é o 5063/2004. E quais são as atribuições ao Ministério do Trabalho? Política de geração de emprego, fiscalização das empresas, modernização e política salarial. Infelizmente, o Ministério do Trabalho perdeu a sua força e essas funções estão sendo praticamente feitas pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, o Ministério do Trabalho praticamente hoje só serve apenas para abastecer um político, que é chamado de ministro, e todos os seus servidores que estão ali do seu lado. Incrivelmente, nós gastamos mais com o Ministério do Trabalho do que ele pode gerar para o trabalhador. O orçamento anual
do Ministério do Trabalho custa 9 bilhões de reais. Eu disse 9 bilhões de reais. E ele compõe 7.046 servidores dentro desse ministério. Gente, se nós temos mais de 20 ministérios, quase 30 ministérios, só esse ministério tem mais de 7.000 servidores e um orçamento de 9 bilhões, você imagine se juntar tudo quanto dá. A máquina pública, ela precisa ser refeita. Nós gastamos muito dinheiro com o Estado e pouco com as pessoas. O Estado permanece gigantesco, intocável, assim como propunha o Benito Mussolini. Desses 9 bilhões, inacreditavelmente, apenas 94 milhões foram investidos para os trabalhadores. 94 milhões foram investidos para a geração de emprego. Ou seja, praticamente 10% daquilo que é arrecadado, daquilo que o governo federal envia para que esse ministério funcione e que a sua funcionalidade traga benefícios para o trabalhador. Hoje, praticamente, o Ministério do Trabalho apenas cuida da questão de gestão de fundo, o FGTS e o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. E também, na sua maior totalidade, cuida em sindicatos e criar muito mais sindicatos. Desses 9 bilhões dos orçamentos, o Ministério do Trabalho consegue gastar 9,1 bilhões de gastos. Ou seja, o Ministério do Trabalho ele gasta mais do que arrecada. E quando é para transferir para o trabalhador, a transferência é uma merreca. Então, hoje o Ministério do Trabalho não serve praticamente para nada. É apenas um corporativismo, apenas criação de sindicato e uma junção entre os sindicatos para que se tornem cada vez mais ricos. Porque o que é que o sindicato faz para o trabalhador? Eu não vejo hoje nenhum, apenas continuam ficando cada vez mais ricos e sendo cobrado taxas anuais do trabalhador e a gente não vê um retorno. Apenas o trabalhador sofre. Por que o trabalhador sofre? Porque o trabalhador precisa pagar impostos, muitos impostos, impostos altíssimos, para que um ministério desse aqui ele esteja funcionando. Hoje, para vocês verem um absurdo, o Brasil já passa a marca de mais de 17 mil sindicatos. É isso mesmo. Passa de 17 mil sindicatos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque se mais criações de sindicatos gerasse mais emprego, nosso país não deveria estar com 14 milhões de desempregados. Com o fim do Ministério do Trabalho, nós perderemos os direitos trabalhistas? Não. Isso está no artigo 7º da Constituição. E direito é direito. E também o Ministério do Trabalho ele não será extinto. Ele apenas perderá o status de ministério, mas se agregará a outra pasta, que pode ser o da Fazenda. Ninguém ainda não sabe. Ele falou que o Ministério do Trabalho será uma pasta, uma secretaria que se agregará a um outro ministério, mas não informou qual ministério será agregado a essa parte. Na verdade, o Ministério do Trabalho hoje virou um balcão de negócios entre sindicatos de classe e patronais. Apenas isso. E os trabalhadores apenas sofrem e sofrem e sofrem por pagar mais impostos. O que acontece é que a máquina pública ela está cara. Precisamos eliminar ministérios que não servem mais para nada, que apenas acolhe. Tem um ministro lá que tem um foro privilegiado, ele tem mais de 7 mil servidores, tem o pessoal lá da questão da limpeza, do café, isso tudo são pessoas agregadas a ele. Você perceba, me perguntaram se com isso não haverá mais concurso público. Sim, continuará tendo concursos públicos. E o bom é que existem os concursos públicos e não essa questão de agregar funcionário por troca de favores. Ou seja, alguém se lança candidato a um cargo político e chama várias pessoas e promete dar empregos a elas. Essas pessoas não têm condições de estarem naqueles setores, não têm preparo. Você pode confirmar com isso que quando a gente chega numa repartição pública, o atendimento é ridículo e péssimo. A pessoa não está preparada para estar ali. A pessoa nos responde mal. A pessoa passa por 10 pessoas para que a informação venha chegar a nós. Então, praticamente,
O Ministério do Trabalho ele está servindo apenas para é mais uma teta que puxa dinheiro do povo. Ora, se 9 bilhões e investe 94 milhões e gasta 9,1 bilhões, esse dinheiro sai do nosso bolso. Esse dinheiro falta na educação, esse dinheiro falta na saúde, esse dinheiro falta na segurança pública, porque são muitos ministérios e nós não precisamos de um ministério para ter trabalho, nós não precisamos disso, nós precisamos de menos impostos, que as empresas paguem menos impostos para que gerem mais emprego e que o salário seja valorizado. E você que gosta de falar do setor privado e que trabalha no setor privado, tenha muito cuidado. Como é que você pode pagar suas contas, tudo que você tem vem do setor privado, mas você fala mal do setor privado? Você diz que o setor privado não serve. Você diz que os patrões oprimem os empregados. Existe agora aí, na nova lei trabalhista, a flexibilidade entre patrão e funcionário, até a questão de horário de almoço, a questão de férias que pode ser dividida em 3 meses, em 3 ciclos, que se você e sua esposa trabalharem, vocês podem combinar, tirarem 15 dias de férias no mesmo mês e isso fazer uma negociação com o seu patrão. Então, os direitos não são perdidos. Ninguém apresenta qual foi o direito que o trabalhador perdeu. Ninguém apresenta nada. Então, nós não precisamos de um Ministério do Trabalho. Nós estamos precisando de geração de emprego. E para gerar emprego, a máquina pública ela precisa colocar e esvaziar muita coisa para que as contas elas venham diminuir e o dinheiro possa vir para o povo e as indústrias possam vir para o Brasil e as indústrias possam investir e mais empregos sejam gerados. Eu lhe aconselho que qualquer assunto que surja nas mídias sociais e também na mídia geral, que você consulte, que você busque a informação. Eu não sou jurista, eu não sou formado em direito, eu pesquiso, eu analiso. Eu não preciso ter uma formação para ter informação. Eu preciso correr atrás da informação. Então, pesquise, analise, antes de ir lá e compartilhar e dizer, agora vocês estão ferrados, agora eu quero ver o que vocês vão falar. Olha, é só pesquisar, a internet está aí, o acesso é fácil, para que nós possamos entender melhor. Que nós não precisamos de um ministério para ter emprego. Nós precisamos de menos impostos para que haja mais geração de emprego. O que nós estamos precisando é entender o nosso país. O que nós estamos precisando é de consultar, é de ler, é de pesquisar, é de deixar de ser massa de manobra. Por favor, pesquisem, analisem, busquem a informação certa. A internet está aí, gente. Porque a TV, ela passa aquilo que ela quer, não aquilo que você precisa escutar. É toda uma manipulação. E na internet, você decide o que acessar. Então, busque a informação. Tudo que eu falei, consulte no Google. Pesquise se realmente há veracidade naquilo que eu falei e há veracidade nos fatos. Que Bolsonaro ele possa cumprir o que ele está prometendo, que ele possa extinguir outros ministérios que não servem para nada, apenas para dar dinheiro a um monte de gente que não trabalha, como político que nunca trabalhou, sempre teve regalias e que precisa extinguir isso e em algumas questões agregarem pastas a outros ministérios, porque praticamente o Ministério da Fazenda está fazendo as funções do Ministério do Trabalho. Então, eu quero que Deus abençoe a todos, um forte abraço, curta, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube, Fatos e Versos, para que a cada dia ele continue crescendo.